Se você não mora numa caverna, você deve saber que existem canais que ensinam as pessoas a crescer no YouTube. Porém, esses canais eles têm, a maioria, o mesmo problema, né? E esse vídeo hoje ele vai servir para literalmente criticar esse problema, a fim de que esses canais melhorem, né? Há muito tempo atrás, um dos canais pioneiros, mas claro, não foi o primeiro, com certeza, a fazer isso foi o Escola para YouTubers. Depois vieram outros canais, como o Joba, YouTube Sem Mimimi, enfim, entre outros, né? Apesar que agora eu não estou falando exatamente do Lucas do YouTube Sem Mimimi, mas estou englobando todos aqui no geral, porque todos eles erram, se eles acertam num ponto, eles erram no outro, né? Então vamos lá, tá? Primeiro, a coisa que eu mais vejo, e assim, disparado de longe, a coisa que os canais sobre como crescer no YouTube mais erram, é sobre SEO versus conteúdo recomendável, né? Isso aqui é autoexplicativo, talvez eu não precise nem explicar, mas para quem não está entendendo, eu vou explicar. Os canais de como crescer no YouTube, eles só faziam vídeos considerando pessoas que têm canal de tutorial, ou seja, vídeos que você pode pesquisar e encontrar. Mas aí que está o erro. O YouTube ele não tem só conteúdo pesquisável, ele tem também conteúdo recomendável. E quando você fala para a pessoa fazer um SEO, você está induzindo ela a criar um canal de tutorial, né? Um canal de ajuda em alguma coisa. E não é só o canal de tutorial que existe no YouTube, caso você não saiba, né? Existem canais de vlogs de comédia, existem canais de sketches. Tem coisas que as pessoas não pesquisam, simplesmente aparecem recomendados, porque está tendo um grande volume ali de pessoas assistindo, né? E engajando. Então, de longe, o primeiro erro é esse. Porque esses canais, eles estão tão preocupados em ensinar a fazer um SEO, que a propósito é um negócio bem datado, né? Eu falo que é datado porque hoje em dia não adianta você colocar um bom SEO. Como é que você vai fazer um tutorial e vai competir com o Peter do Ei Nerd, que é um canal de 13 milhões de inscritos? Você acha que você fazendo um SEO correto, né, você vai ter uma chance de aparecer na primeira página ali na frente do Peter, que tem 13 milhões? Não, não vai, né? Vamos ser realistas, não vai. Então, o SEO ela é uma estratégia muito datada, tá? E já faz muito tempo que as pessoas elas têm uma certa consideração, né? Um certo pensamento disso não funcionar, tá? Geralmente é quando é um canal que o nicho é mais desconhecido, aí beleza, né? Mas, porra, como é que você vai competir com um cara gigante, né? E outra, voltando para esse assunto, esses canais eles erram muito, né? Eles não ensinam a você trabalhar mais no sistema de recomendação do que na busca. Inclusive, teve uma treta, para quem está por dentro disso vai saber, que é com relação ao Clay Oliveira, né? Ele fez um vídeo falando que parou de usar SEO nos vídeos e o canal começou a crescer. Por quê? Porque ele não é trouxa de tentar competir com a tag de pesquisa com canais gigantes, né? Igual certos canais que ficam ensinando, né? E aí o que acontece? O Clay, ele fez essa crítica, mas ele não mostrou como trabalhar em algo que não seja SEO. O que é SEO? SEO é Search Engine Optimization, né? Ou seja, a otimização dos mecanismos de busca. Então, o sistema de recomendação seria algo como RO, né? Recommendation Optimization System, né? Sei lá. Aí seria tipo a otimização dos mecanismos de recomendação. Então, eu acho que esses canais de como crescer no YouTube, eles tinham que fazer um estudo sobre o que é que funciona na recomendação e não na pesquisa. Porque não é só a pesquisa que existe, caceta. Outra coisa, né? O segundo ponto em que os canais de como crescer no YouTube mais erram é não ter um outro canal que não seja de como crescer no YouTube. Porque de que adianta você crescer um canal ensinando a crescer no YouTube, né? Ou seja, crescer um canal ensinando a crescer um canal é que nem vendedor de curso ensinando curso de como vender curso, né? Não cola. E aí o que acontece? São poucos desses canais de como crescer no YouTube que fazem um outro canal, aplicam as coisas que eles estão ensinando, né? E crescem. Só que qual que é o problema disso? Tem canal de como crescer no YouTube que eles criam outro canal para falar que estão crescendo o canal, mas as táticas que eles usam nesse canal não são as mesmas que eles ensinam nos canais de como crescer no YouTube. Por exemplo, existe um canal, o nome dele é Alex Henrique, tá? O Alex, eu acredito que ele seja da velha guarda,
porque ele ensina muito bem, mas eu vejo uma falha nele, assim como eu vejo em alguns outros canais, né? Que é a seguinte, é aquele mesmo modelo de canal que ensina SEO, né? Título pesquisável e não sei o que, nas buscas, né? E aí quando o cara cria um outro canal, para provar que crescer no YouTube não é sorte, ele vai lá e cria um canal de shorts de comédia de um cara explodindo um carro. Aonde que eu vou pesquisar isso? Não vou. Então, vocês entendem qual que é a questão? Esses caras, eles não conseguem mostrar na prática isso que eles ensinam funcionando. Então, isso meio que tira aquela credibilidade, né, que você tinha do canal deles, né? E o terceiro ponto que eles mais falham, que eu queria falar com vocês, é a não correta, é o ensino errado de estruturas, né? Porque, não sei se vocês sabem, existe um conhecimento que eles não explicam, que eu não sei por que raios eles não explicam, mas eu vou falar, que é sobre estruturas textuais, né? Alguns de vocês, eu acredito que já fizeram o Enem e já estudaram para o Enem, para fazer a redação do Enem. E aí nisso vocês viram que a redação do Enem tem uma estrutura básica, né? Ou seja, um contexto, aí você apresenta a sua tese, e aí a sua tese ela é contrariando aquele contexto, reafirmando, e aí tem os dois argumentos principais, né? Isso tudo só na introdução. Aí você vai para o desenvolvimento e aí tem os dois parágrafos do desenvolvimento, né? Cada parágrafo tem uma subestrutura, e aí quando você chega no final da redação, você tem uma outra estrutura, né? Que é para você fazer jogar o seu argumento lá, né? Aí você tem aquele negócio de agente, ação, meio e modo. Aí você fecha a frase com uma coisa que retorna lá a contextualização do começo. Isso é uma estrutura, tá? Para você fazer um vídeo no YouTube, existe a estrutura do texto que você vai narrar e a estrutura dos acontecimentos que vai acontecer. Só que o que acontece? Toda vez que esses canais eles vão ensinar essas estruturas de vídeo, eles só falam tipo, faz um vídeo em tópicos. Tipo, beleza, mano. Entendi que é pra fazer em tópicos, mas como é que eu faço esses tópicos? Qual que é a estrutura de texto que tem que ser falada? Eles não falam, entendeu? E, mas não falam porque para cada canal existe um caso. Então faz análise de caso de vários canais. Porque se é uma estrutura diferente para cada canal, ensina várias. Porque você dando aula daquilo, você vai ajudar aquela pessoa que não tem instrução, né, a fazer estruturas, a ela ter minimamente uma instrução básica para que ela consiga criar a estrutura dela, tá? Então, por exemplo, sabe aquele negócio de intro e de gancho? Eu achei legal que eu vi um vídeo do Alex Henrique, falando sobre roteiro, né? Ele ensinou muito bem isso, né? Ele falou que tem que ter a intro e depois tem que ter o gancho, né? E galera, eu vejo que muita gente falha nisso, porque quando você vai fazer um vídeo roteirizado, você tem que ter uma estrutura, né? E uma estrutura definida ou para o seu canal, né? Mas geralmente são estruturas parecidas, né? Porque começam ali com a introdução, aí com um gancho de você apresentando sobre o que vai ser o vídeo, entendeu? O meu problema é que essas especificidades os caras não ensinam, eles só falam, faz um vídeo em tópicos, tipo, e deixa largado assim, sabe? Eles não explicam como é que faz um tópico, qual que é a estrutura de um tópico, que você tem que apresentar o assunto, aí você explica, e depois você passa para o próximo tópico sem encerrar o primeiro, entendeu? Esse tipo de nuance, eles não explicam. E eu fico puto porque parece que os vídeos, eles estão sendo só para atrair gente que é sem instrução, sabe? Eles não explicam o negócio direito. E mesmo em cursos, eu já fiz alguns cursos desses caras, infelizmente, eu vou admitir, pirateados, tá? Infelizmente, porque pirataria não é lá muito certo, né? Mas aqui no Brasil a gente tem uma certa ressalva sobre isso. Mas galera, eu vi alguns cursos desses caras e é um negócio bem raso, sabe? Não é um negócio profundo. Eles não explicam, tipo, detalhadamente como que faz cada estrutura do roteiro, o que você tem que trocar de acordo com o nicho, né? Porque, claro, a mesma estrutura não vai funcionar se você tiver um nicho diferente, entendeu? Então esse tipo de coisa eles não ensinam e eu fico muito puto, sabe? Outra coisa que eu vejo muito problema nesse tipo de canal é que tem muito canal também, né, que diz que vai ensinar como crescer no YouTube, mas o próprio cara não consegue crescer no YouTube, né? E por quê? Porque esse nicho de como crescer canal no YouTube, ele é um nicho extremamente, tipo assim, escreve o que eu tô falando, tá? É um nicho
absolutamente saturado. Porque se você pesquisar como crescer no YouTube, você vai achar, acho que mais de 1000 canais, tá? Então, imagina, você tem mais de 1000 divisões ali só sobre como crescer no YouTube, né? Pô, por que não tem um cara só, né? Pra que esse tanto de canal de como crescer no YouTube? Tem gente que nem sabe como crescer no YouTube, só vai ficar replicando técnica, né? Fica ensinando. E não tem essa astúcia, né? O cara às vezes nem cresceu um canal, ou então às vezes cresceu um canal só e já quer achar que sabe crescer qualquer canal, né? Então é por isso que às vezes eu não gosto desse tipo de canal de como crescer no YouTube, porque além do que eles ensinam ser muito raso e vago, como eu falei, por exemplo, esse negócio dos tópicos, esse negócio do SEO, porque não é só SEO que existe, também tem o sistema de recomendação, que eles não ensinam nada, né? Eles não ensinam estrutura de vídeo, eles não fazem análise de canais, alguns fazem, né? Outros não. Para vocês terem ideia, essa minha crítica, ela também veio porque quando eu vi um vídeo do Johnny Vicari, vocês conhecem o Johnny Vicari? Que é um cara que ele ascendeu recentemente, né, sobre como crescer no YouTube. Esse cara, tem um vídeo dele que ele faz uma análise, ele tá fazendo um react e um vídeo do Elementar. Aí ali nos 30 primeiros segundos ele fala da estrutura do vídeo, né? Isso eu achei muito interessante. E aí eu vi que tem muitos canais de como crescer no YouTube que não ensinam isso, né? Galera, tem uma outra coisa que eu vou dizer, mas agora é pra você que tá me assistindo, que pesquisa dica de como crescer no YouTube, tá? Que é a seguinte, esses canais, eles não ensinam só pra você aprender a crescer no YouTube. Eles fazem um monte de vídeos inúteis, porque vocês são a audiência dele e eles têm que continuar alimentando vocês com conteúdo, né? Você pode ver que quando é um curso, as aulas de um curso são limitadas, ou seja, é um número fixo, por exemplo, 50, 60 aulas, 20 aulas, entendeu? Agora, quando é um canal no YouTube, você tem que ficar postando vídeo continuamente, infinitamente, ou seja, na prática, eles não estão querendo te ensinar, eles só estão fazendo um monte de vídeos para que vocês continuem assistindo, né? Então não é algo que efetivamente vai ajudar, né? É mais um negócio para te manter como audiência, né? Para você continuar rodando os vídeos, rodando os anúncios, dando dinheiro para eles, comprando os cursos, né? Mas assim, na prática, é porque tem esse problema no YouTube, né? Você tem que ficar postando continuamente os conteúdos, né? Porque senão seu canal morre. E querendo ou não, o canal de como crescer no YouTube, ele também é um canal, né? Então ele também precisa de audiência, então ele tem que ficar fazendo isso. Ele tem que ficar com essa masturbação de conteúdo, né? Porque, por que eu falo masturbação de conteúdo? Porque tem dicas que elas são tão unas que não tem necessidade de você ficar repetindo isso, né? Claro que às vezes é para um público novo também, então tem isso. Mas galera, eu vou falar um negócio para vocês. Antes de eu ter falado isso daqui, claro que eu não tive nenhuma influência nisso, mas até um certo momento, né, pelo menos lá nos primórdios, não tinha ninguém que falava de regra dos terços em thumbnail, porque não sei se vocês sabem, tem alguns conceitos do design que eles só foram aparecer recentemente em canais de como crescer no YouTube, né? Ou seja, há 4 anos atrás, o canal que faz a thumbnail, ele só falava, faça uma thumbnail boa. Tipo assim, o cara não explica o que é uma thumbnail boa, né? Ele não explica que, tenta fazer na regra dos terços, usa cores contrastantes, cores análogas, né? Cores complementares, tríade de cores, esse tipo de coisa eles não ensinavam, né? Eles só começaram a ensinar agora, né? Eu não sei por quê, porque até pro design de coisas normais, né? Você postar designs para Instagram, por exemplo, para fazer um carrossel, alguma coisa assim, você tem técnica. Por que para thumbnail não teria? Tá certo que os canais são subjetivos, mas existe um mínimo de coisa que você tem que ensinar. Por exemplo, o que é gerar curiosidade no thumbnail, né? Muitas das pessoas não sabem que é simplesmente você pegar uma thumbnail e às vezes você esconder uma coisa ali com pixelização, porque para deixar a pessoa curiosa para ela clicar para saber o que é. Às vezes você deixar um título incompleto e com 3 pontinhos para a pessoa ficar curiosa e querer clicar, entendeu? Eles não sabem, tipo, não ensinam sobre modulação de texto, né? Porque que tem alguns canais que fazem o título,
Aí em algumas palavras eles deixam totalmente maiúsculo tudo e outras não. Por quê? Para chamar atenção, né? Para dar destaque. É como se fosse uma versão do Negrito, só que para título, né? E galera, tem muita coisa que esses canais não ensinam, né? Tem também a estratégia de postagem, nem o tal do Mata-Leão do Gemerson, que precisou o Gemerson aparecer para ensinar, porque os caras não ensinam essas coisas. Então, os canais de como crescer no YouTube, eles estão muito datados, estão muito saturados, né? Se você quer realmente crescer no YouTube, para dicas básicas, eu recomendo o canal do Alex Henrique. Agora, para dicas um pouco mais avançadas, né, e que realmente funcionam, eu recomendo o canal do Calbi, que ele faz análise de conteúdo de youtubers que deram certo, especialmente na gringa, né? Mas eu preferia que ele fizesse isso com youtubers do Brasil, porque parece que tem esse negócio, parece que o brasileiro ele tem uma necessidade de ficar copiando coisas de fora em vez de criar coisas originais, né? Isso é chatão. Mas enfim, o Calbi é um canal bom para quem quer ver coisas mais complexas. E outro canal bom que eu recomendo para vocês sobre como crescer no YouTube é o YouTube Sem Mimimi, né? Ele faz análise de coisas, né? De canais, principalmente aqui canais do Brasil, né? Porque ele entende, obviamente, que a maioria das pessoas no Brasil são brasileiras, né? E precisam de referências daqui para entender coisas daqui, né? Porque fica muito mais fácil. Galera, esses são os canais que eu recomendo para vocês sobre como crescer no YouTube, né? YouTube Sem Mimimi, Alex Henrique e Calbi. Tem um canal, por exemplo, que é do Escola para Youtubers, só que eu acho mais legal os vídeos antigos do Escola para Youtubers, né? Porque ele até tinha um personagem ali para apresentar o canal, né? E galera, no mais, é isso. Mas assim, se você tiver alguma dúvida sobre como crescer canal ou coisa do tipo, pode comentar aqui. Se eu não responder, alguém com certeza vai. Ou então pesquise esses canais que eu te falei aí, que com certeza que eles vão te ajudar, né? E é isso, galera. Essa foi a minha crítica. E se tiver algum canal sobre como crescer no YouTube reagindo a isso, eu quero realmente saber o que você tem a dizer sobre isso, irmão.